O que está acontecendo, amor? Tá pensando aqui, tá? Já apareceu Você aqui tá na naquela live. internet top lá? Sim, sim. O que o Clóvis te falou? Que eu fiz tudo o que nós fizemos ontem. Então vai dar certo, amor. Vai dar certo. O que está pensando aí? É a A internet? página do InstaFeed. Ontem, o que era? Você não iniciou a transmissão, lembra? Tá iniciando? Lembra que Sim, esqueceu de tá. iniciar a Não, mas transmissão? eu iniciei aqui. Tá até na parte, tá aparecendo interromper transmissão. E por que não tá aparecendo no Instagram? Ok, pode iniciar. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live pelo Instagram da Escola da Advocacia Geral da União. Essa live que também faz parte do projeto Escola em Casa, idealizado pelo nosso diretor nacional, Dr. Danilo Santana. O tema de hoje é tributação, responsabilidade social e justiça fiscal. E teremos hoje 3 convidadas muito especiais, 3 grandes procuradoras da Fazenda Nacional, a doutora Lana Borges, procuradora da Fazenda, coordenadora de estratégias judiciais da Fazenda Nacional, cofundadora do movimento Tributos a Elas, a doutora Herta Raniteles, procuradora da Fazenda Nacional, integrante da coordenação de estratégias judiciais da Fazenda Nacional e também cofundadora do movimento Tributos a Elas, e a doutora Mônica Lima, procuradora da Fazenda Nacional, integrante da Divisão de Defesa da Primeira Instância da Terceira Região, em atuação voluntária na coordenação de estratégias judiciais e na coordenação de atuação do Superior Tribunal de Justiça, integrante também da comissão do movimento Tributos a Elas. Meninas, é uma honra muito grande recebê-las hoje aqui. Eu admiro demais vocês, 3 mulheres competentíssimas, procuradoras brilhantes, todos os tributos a elas. E eu gostaria de começar, então, esse primeiro bloco falando desse movimento que vocês idealizaram. Queria que a Lana falasse para nós aqui como é que surgiu, contar um pouco dessa história, de como tudo começou, falar desse movimento Tributos a Elas. Lana, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Rita, boa noite, Mônica, boa noite, Herta, boa noite a todas e todos que nos ouvem, que nos acompanham agora pelo Instagram. É uma alegria, uma satisfação, uma honra participar dessa live. E uma alegria imensa poder falar do Tributos a Elas dentro do ambiente da escola da AGU. Acho que é super importante a gente divulgar esse movimento e falar sobre ele. Bom, o que é o grupo Tributos a Elas, né? No que ele consiste? Nós costumamos chamar o Tributos a Elas carinhosamente de TAI. Então, se vocês ouvirem essa expressão ao longo da live, é uma forma abreviada de falar Tributos a Elas. Esse grupo, que na verdade, como bem definiu o doutor Ricardo Soriano, procurador-geral da Fazenda Nacional, na verdade é um movimento voltado à motivação, à defesa da participação das mulheres em todas as instâncias da Procuradoria da Fazenda Nacional. Ele busca contribuir para que o diálogo jurídico, nos temas mais sensíveis, tenha a participação também das mulheres. Os objetivos, se formos falar, não é, sobre os objetivos do TAI, solidificar uma rede de apoio entre mulheres, dentro e fora da Procuradoria, ampliar a troca de ideias, de experiência, difundir, fomentar a opinião das procuradoras sobre os temas atinentes ao mundo jurídico, as questões de gênero, as questões de igualdade de tratamento. E o TAI também tem um objetivo muito bacana, que é representatividade externa das procuradoras da Fazenda Nacional e a motivação da liderança feminina dentro da Procuradoria da Fazenda.
é preciso que a Procuradoria e todas as outras instituições façam uma autoinvestigação. Existe mesmo esse tratamento desigual em razão de gênero? Rita, e como é que surgiu? Não é interessante falar como é que surgiu o TAI. Nós todas, em regra, vamos nos despertando para essas questões de gênero. Todo mundo diz que ninguém nasce feminista, ninguém nasce com essa consciência, porque até vou falar um pouquinho mais na frente sobre essa imersão que estamos todos, né, da estrutura patriarcal, enfim. Eu que venho de um histórico profissional de discriminação em razão de gênero, eu tinha muitos anseios quando eu entrei na Procuradoria. Eu falava desse assunto dentro da Procuradoria, mas as respostas que eu obtinha dos colegas eram as seguintes: olha, Lana, aqui não tem desigualdade, não tem tratamento diferenciado. O acesso aos cargos de procurador, procuradora é por concurso, não é? Não tem diferença nenhuma entre homem e mulher aqui dentro. E aquilo me preocupava um pouco, me trazia uma certa inquietação. Mas não conversava nos corredores, recebia esse tipo de resposta e ficava um pouco mais tranquila, né? Dentro do possível, da tranquilidade. Até que em 2019, novembro de 2019, aconteceu um evento no Rio de Janeiro, um evento da Procuradoria da Fazenda. E o que acontece? Quando o cartaz veio para mim, o cartaz desse evento, eram 23 palestrantes, 2 mulheres, uma procuradora da Fazenda Nacional, que era eu. Então aquilo me doeu tanto, e as pessoas começavam a falar: Lana, lembra aquele seu assunto sobre tratamento diferenciado de gênero? Olha aqui a foto. Eu falei: tô vendo a foto, né? E aquilo incomodou muita gente, e a mim. E aí eu resolvi falar, e agora de uma forma institucional, sobre essa questão do tratamento diferenciado em razão do gênero. E eu usei 5 minutos da minha fala num congresso jurídico. Eu tive essa inquietação tamanha que eu usei 5 minutos da minha fala para perguntar por que nós não tínhamos mais mulheres ali. As mulheres não eram convidadas a falar, ou as mulheres eram convidadas, as procuradoras eram convidadas a falar e elas não aceitavam. E qualquer um desses 2 pontos precisava ser trabalhado. Porque, vejam, a advocacia pública como um todo, ela tem teses muito interessantes para tratar. São os temas complexos, né, em mais alto grau. Enfrentamos escritórios de advocacia super bem estruturados. E a pergunta era: se temos material, se temos pessoas competentes, por que nós não temos mulheres aqui nesse evento? E aí aquilo foi me inquietando. Nós fomos pesquisar a questão do número de procuradoras que hoje, naquela época, né, que exercem cargos de chefia na Procuradoria da Fazenda Nacional. E o nosso espanto, e aí essa pesquisa já se deu um pouquinho mais à frente, mas é que, por exemplo, esse é um exemplo atual, de 25 cargos de coordenador geral, de coordenadora geral, nós temos 21 ocupados por homens, 4 ocupados por mulheres. Essa disparidade, ela incomoda, essa disparidade, ela traz para nós a certeza de que há alguma coisa errada. Então, diante de todas essas inquietações, em dezembro de 2019, depois de muita conversa com a Herta, depois de muito conversar com outros colegas, e essas minhas inquietações, a Herta trouxe as dela, eu trouxe as minhas, e eram sempre... E cada vez que a gente conversava, ficava mais em ebulição essa situação, enfim. Em 11 de dezembro de 2019, então, eu, Herta, a Núbia Castilhos, doutora Núbia, doutora Renata Barroso, doutora Sara Carcará, entendemos que era o momento de fundar o Tributos a Elas. Não sabíamos nem a repercussão que ia ter, não sabíamos o tamanho, a proporção que isso ia tomar, não sabíamos se teríamos ou não apoio das outras procuradoras, enfim. E foi assim que surgiu, de uma inquietação que depois foi se propagando, e depois que surgiu, que foi fundado o movimento, nós recebemos inúmeros feedbacks de colegas que nos trouxeram também as suas dificuldades dentro do ambiente de trabalho, na sua posição de mulher. Então, são dificuldades que o TAI tem abraçado para poder unir as procuradoras da Fazenda. E essa união já ganhou os muros da Procuradoria e já atravessou muito. Mas eu vou deixar as minhas colegas complementarem. Que bom, Lana, que bom. Sabe que eu assisti um TEDx da doutora Ruth Manos, que é uma advogada trabalhista, e que ela fala sobre a escalada da vulnerabilidade. E ela fala nesse TED que a mulher que nunca sentiu algum sintoma de desigualdade,
que nunca sentiu nenhuma discriminação, ela é distraída. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora para a Herta. Herta, por que vocês acham que esse movimento tem sido tão importante para as mulheres na Procuradoria da Fazenda Nacional e quais as iniciativas que o movimento já teve? Ô, Rita, primeiro agradecer de estar aqui nesse espaço e dar uma boa tarde aí, cheio de carinho para vocês e para quem está acompanhando a gente. E esse movimento foi super importante, como a Lana começou a contar, porque houve um despertar, de uma maneira geral, entre os colegas dentro da Procuradoria, questões de coisas que iam acontecendo entre famílias, internamente, e a gente não percebia que eram coisas, que eram aspectos que levavam um pouco a gente a agir de forma com um certo machismo. E muitas pessoas foram me dizendo, né? Olha, que bom que esse movimento surgiu, porque há muito tempo que eu estava pensando isso, e me mandavam fotos de locais em que só tinha ela de, por exemplo, a Joana, né, lá do Ceará, mandou foto que só tinha ela de chefe de mulher e vários outros chefes no Nordeste. Então, elas foram se sentindo parte disso e foram se sentindo contempladas nas nossas preocupações. E a nossa intenção geralmente foi essa mesmo. A importância do movimento é mudar paradigmas, é repensar ações, conceitos, significados. Geralmente a gente repassa algumas coisas que a gente aprendeu na família, na escola, e não se dá conta de que aquele tipo de ações são ações que atrapalham a igualdade entre homens e mulheres, que estão repassando ali tradições e pensamentos antigos. A gente sabe que tem uma dificuldade nesse movimento, em ele encontrar espaço em muitos lugares, mas na Procuradoria a gente encontrou um espaço super aberto, a gente foi super bem recebidas, e a intenção era essa. O que a gente fez até então? A gente montou um Instagram, então a gente fez várias campanhas no Instagram, campanhas de divisão de tarefa doméstica entre homens e mulheres para repensar esses conceitos, porque os homens também têm que cuidar dos filhos, da casa, não são só as mulheres, ainda mais na época de pandemia. A gente fez campanha sobre racismo no Instagram, e diversas outras. E também fizemos várias rodas de conversa. Nossa primeira roda de conversa foi exatamente nesse dia, aí, em dezembro de 2019, que a gente trouxe a Bárbara para conversar com a gente do Elas Pedem Vista. Também trouxemos a Maria Cândida, da Juf Mulheres, a Valesca Zanello, psicóloga. E nesse momento foi um grande encontro de mulheres conversando sobre dificuldades, sobre problemas de uma maneira geral, que são transversais a todas nós. Depois a gente fez outros eventos, a gente conversou sobre a tarefa do cuidado, por que é tão difícil a mulher arcar com a tarefa de cuidar dos filhos e da casa, e etc., dos parentes doentes, e isso atrapalha a ascensão profissional dela. E, inclusive, a gente chegou até a discutir que isso atrapalha até os homens, porque os homens que querem ficar mais próximos de sua casa e ajudar mais com seus filhos, acabam não encontrando tanta abertura no mundo profissional de uma maneira geral por conta disso, porque eles têm que voltar para casa mais cedo, têm que buscar a criança na creche, e tudo isso atrapalha de uma certa forma. E foram diversos outros movimentos, diversos outros trabalhos que a gente fez dentro. Foi um momento de despertar, foi um momento de ser bem recebido dentro da Procuradoria, e pessoas de fora também nos buscaram, advogadas. A gente fez parceria com advogadas privadas, criou um incrível grupo, né, Tributação em Gênero, junto com a professora Tatiane Piscitelli. E nesse grupo também a gente conversa sobre essa escalada da mulher, essa dificuldade que ela tem, todos os outros problemas em relação ao patriarcado. Assim, foram grandes momentos, e a intenção é que a gente faça mais coisas. Eu vou deixar espaço aí para vocês contarem mais. Tá bom, eu queria passar então a palavra agora para a Mônica. Mônica, conta para a gente quais são os projetos do futuro aí, para o futuro. O que o movimento pretende fazer? Rita, bom, assim, primeiro eu queria dizer sobre como que o TAI foi recebido interna e externamente, né, que eu acho que isso é uma característica muito interessante. E eu posso dizer até de uma maneira diferente das meninas, porque no início do TAI eu não fazia parte dele, então eu fiz parte do grupo que estava de fora vendo esse projeto nascer. E eu achei muito interessante esse projeto, achei sensacional, porque eu presenciei situações que realmente exigem a reflexão acerca do que acontece com a mulher procuradora, servidora,
terceirizada na instituição. E eu acho que também uma das maiores qualidades do TAI é justamente provocar essa profunda reflexão sobre nós mesmas, bem como das situações que ocorrem na sociedade e que muitas vezes nós nem percebemos. Esse chamamento para discussão despertou muitas colegas e eu sinto que foi justamente por isso que o projeto, o movimento, foi tão bem acolhido. Institucionalmente falando, eu posso dizer que o acolhimento até superou as minhas expectativas, porque num primeiro momento eu considerei que o TAI fosse trilhar um caminho mais independente, mas não demorou muito para que a PGFN, nas pessoas, inclusive dos procuradores gerais, né, tanto do Dr. Levi quanto do Dr. Ricardo, apoiassem esse movimento e se colocaram à disposição para a causa. Externamente, nós também fomos muito bem recebidas, inclusive pela OAB, que convidou o TAI para vários eventos online, tanto a Alana quanto a Reta participaram desses eventos, e até a mídia, de modo geral, ficou muito interessada no TAI, tanto que durante a pandemia nós demos várias entrevistas, a Reta, salvo engano, deu entrevista para uma emissora da Bahia, eu dei para Minas também, falando sobre assuntos sobre os quais eu nunca havia tratado. A gente tem que estudar bastante para abordar assuntos tão relevantes para a sociedade. Agora, sobre os projetos, que eu posso falar de mais concreto, ainda mais hoje, é que a gente está lançando o podcast do TAI, que está disponível nas plataformas, tanto da Apple quanto do Spotify, né? Esse Tributos a Elas, a gente fez assim, a primeira temporada, a gente usou todas as palestras que foram disponibilizadas no Conecta pela Procuradoria, que era uma plataforma de acesso restrito aos integrantes da Procuradoria, e agora a gente disponibilizou essas palestras em formato de áudio, porque o assunto é muito importante. E cada episódio é uma palestra com um conteúdo riquíssimo sobre vários temas que giram em torno da mulher, da posição da mulher na sociedade, saúde mental, dentre outros. Na segunda temporada, assim, quando a gente estiver mais profissional, aí a gente quer partir para as entrevistas e abordar uns outros temas correlatos, né? E outra coisa interessante de projeto que eu tenho para falar é que a gente tem a ideia, né, de escrever um livro em parceria com a FGV, sob o comando da professora Tatiane Piscitelli, que vai ser o grande fruto desse grupo de estudos que nós fizemos e que provavelmente vai ser o primeiro livro sobre tributação e gênero no Brasil. Ah, que legal! Eu já fiquei muito feliz com essa notícia, muito feliz com essa notícia. Acho que vai ser incrível. É algo que realmente precisa ter uma obra, né? A gente já viu bastantes eventos a respeito do tema. A Tati mesmo, né, tem promovido alguns eventos, vocês através do movimento, mas acho que vai ser bem interessante ter um livro aí para a gente divulgar ainda mais esse tema. E agora a gente vai entrar num segundo bloco que a gente vai falar especialmente da tributação, da responsabilidade social, da justiça fiscal. E agora eu vou começar perguntando para a Lana de novo. Lana, sendo que o Brasil está entre os países com mais desigualdade do mundo, né? O país mais desigual é a África do Sul, que teve o apartheid, um regime de segregação racial que figurou aí por 50 anos, né? E diante da crise econômica que foi gerada pela pandemia do coronavírus, que aprofundou ainda mais as desigualdades sociais, eu acho importantíssima essa preocupação. E vocês buscam no movimento Tributos a Elas chamar atenção para a desigualdade entre homens e mulheres, né, para a desigualdade de gênero, mas vocês chamam atenção também para outras desigualdades que eu venho acompanhando, que faz parte até da logo, né, do projeto Tributos a Elas, né, de também ter uma igualdade racial, uma igualdade social, né, uma preocupação mais profunda aí com a igualdade. E já que nós estamos também, né, nos últimos tempos, discutindo
as propostas de reforma tributária no Brasil, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do papel da tributação na responsabilidade social e na justiça fiscal. Você acha que existe a possibilidade da tributação ser utilizada como uma ferramenta para alcançarmos a justiça fiscal, contribuindo para a efetiva igualdade de gênero e para equilibrar melhor esse problema também da concentração de renda? Pergunta complexa, né, Rita? A sua altura. Vamos lá. Bom, como eu estava falando antes, as desigualdades sociais, culturais, né, entre homens e mulheres, elas são estruturais, são seculares e precisam ser debatidas, elas precisam ser trazidas a público. Essa cultura da supremacia masculina, ela está arraigada em nós, homens e mulheres. O Brasil, saiu uma matéria no dia 29 de setembro, que é mais trágica ainda. Segundo essa matéria, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, atrás só de Botsuana, né? Que é um país também africano. Seculares, apesar de conhecidas essas dificuldades, muitos de nós ainda precisamos se despertar. Essa cultura, nós vivemos numa... Eu tenho usado muito esse termo, nós homens e mulheres vivemos mergulhados numa psicosfera de desigualdade, de hegemonia masculina, calcada em institutos sociais, jurídicos, que reproduzem o patriarcado. E isso é seríssimo, seríssimo. Então, nós precisamos falar, nós precisamos trazer para todos os espaços essa discussão. Porque muitas, eu repito, muitas e muitos de nós não se dão conta dessa realidade. Muitas pessoas não percebem que nós vivemos numa sociedade onde a supremacia do homem está nas mais diversas, assim, nas mais diversas frentes, nas mais diversas situações. E aí, há dados que escancaram esse tratamento desigual entre homens e mulheres. E aqui eu vou me prender um pouco mais nos dados ligados ao mercado de trabalho. Mas antes disso, é até importante que eu diga, né? Antes de entrar no mercado de trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial de Desigualdade de Gênero, essa desigualdade entre homens e mulheres só acabaria daqui a 257 anos no mundo. Uma reportagem que saiu há pouco tempo. E no Brasil, esse tempo seria de até 59 anos ou mais. Essa reportagem ganhou bastante repercussão. As horas de trabalho não remuneradas. Nós não pensamos sobre isso, mas de acordo com o IBGE, e esses dados são de 2020, mesmo empregadas, as mulheres dedicam 8 horas a mais do que os homens nos afazeres de cuidado. O que são os afazeres de cuidado? São os afazeres da casa e com as pessoas. Então, são 8 horas a mais que os homens semanalmente. Ganhar 76% da remuneração dos homens. As mulheres negras, em média, ganham 43% do salário de um homem branco. Com o ensino superior, esse dado é do INSPER, e foi recentemente, há 2 semanas, foi super reproduzido na mídia. Com o ensino superior, as mulheres chegam a ganhar 50% do salário de um homem, metade. E também, segundo o IBGE tem um trabalho muito bacana, o IBGE, o PNAD, sobre essas desigualdades de gênero. As mulheres elas ocupam apenas 19% dos cargos de liderança. Então, as mulheres têm mais horas de trabalho, as mulheres ganham menos e as mulheres estão em menor número nos cargos de chefia. Imaginem isso. Também, segundo o IBGE, e aqui eu vou trabalhar com dados para que a gente possa pensar, as mulheres chefes de família, houve um aumento vertiginoso do número de mulheres que são chefes de família. E se a situação é difícil para as mulheres brancas, para as mulheres que são pretas e pardas, a situação ainda é mais catastrófica. O abismo que existe entre uma mulher negra e um homem branco é ainda maior. Seja um abismo de salário, seja um abismo de igualdades sociais. Então, pensando sobre isso, pensando sobre esses dados, nós nos deparamos com o sistema constitucional brasileiro, que já no seu preâmbulo, ele fala sobre o Estado democrático destinado a assegurar o bem-estar, a igualdade e a justiça, no preâmbulo da Constituição. Depois, no artigo 3º, no artigo 5º, a gente vê a questão dos deveres de combater, de reduzir as desigualdades sociais e de combater qualquer tipo de preconceito. O artigo 3º, ele é muito sensível, ele nos chama a pensar que são objetivos da República: reduzir desigualdade, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor.
Essas normas são programáticas, elas são as referências, não é, para a atuação das 3 esferas de poder, para a atuação do Estado, para a atuação da sociedade civil. E o que nós vemos? Nós vemos que, apesar de todas aquelas diferenças, quando a gente pensa, tributação, gênero, onde é que está o vínculo? Quando nós imaginamos esse vínculo, ele não é tão nítido, mas pensemos que a igualdade das mulheres é uma questão de direitos humanos. E pensemos que a tributação é que influencia para dar plausibilidade, para dar materialidade aos direitos humanos. E aqui, não é? Se a gente parar para pensar, os direitos humanos, a concretização, como eu disse, depende de recursos, né? Como diria lá, o custo dos direitos, Holmes e Schoenstein, né? Temos que buscar essa função do sistema tributário na Constituição. O sistema tributário tem que estar calcado na Constituição. Ele deve dar concretude a esses objetivos sobre os quais eu estava falando. E se nós nos depararmos, se a gente parar de novo para pensar em como a nossa tributação está estruturada no Brasil, a maior parte dos tributos está incidente sobre o consumo. Imaginemos que a regressividade da tributação do nosso sistema, segundo a própria Receita Federal, esses dados são da Receita Federal, em 2018, 44,79% da receita tributária vinha dos bens e serviços. E 21% dessa receita tributária era incidente, né? Era arrecadada, era oriunda da renda. Quem são os mais impactados, se nós pararmos para pensar? Toda a população, óbvio, é impactada pela regressividade da tributação, não temos dúvidas. Mas, se nós pensarmos que quem ganha menos, né, vai ter parte do seu salário impactado irrefutavelmente pela tributação, porque essa pessoa vai gastar o seu salário com comida, com vestimento, com bens e serviços, moradia. Então, há vários estudos. As críticas são as mais severas. Que a regressividade, o sistema tributário brasileiro, ele não combate as desigualdades sociais. Pelo contrário, há quem diga que ele expõe, que ele torna ainda mais séria essa desigualdade. E se nós pensarmos também, segundo dados do PNAD e do IBGE, que são as mulheres que compõem o extrato, né, a camada mais baixa da distribuição de renda do Brasil, como eu falei, ganham menos, trabalham mais e chefiam, né, um grande número de famílias, nós vamos pensar que a regressividade, sem sombra de dúvida, atinge essas mulheres, prejudica mais diretamente as mulheres e prejudica ainda mais as mulheres negras. Falando sobre responsabilidade, então, Rita, responsabilidade ela não é, né, unicamente do sistema tributário nacional. Ele é um dos veículos, né? A tributação é um dos veículos para materializarmos aqueles objetivos lá da Constituição. Mas existe um chamamento, precisamos todos, sociedade como um todo, Estado, setor privado, pessoas físicas, entes paraestatais, precisamos todos nos dar conta dessa nossa responsabilidade. A tributação ela pode e deve contribuir com a justiça fiscal na medida em que é imprescindível materializar a tributação tendo por base a capacidade contributiva. O que é justiça fiscal? A justiça fiscal ela vai ser muito maior quanto mais justa for a nossa sociedade. E aqui a preocupação. Quando falamos nos textos, quando paramos para analisar os textos da reforma tributária, né, a PEC 45, a 110, o PL 3887, nós nos perguntamos, houve preocupação com a questão de gênero? Houve preocupação com essa questão das desigualdades sociais? A reforma tributária, ela não avançou sobre a questão de equalização de gênero. E também não buscou, a fundo, minimizar as desigualdades sociais. Isso é muito sério. Esse grupo, sobre o qual a Herta falou, tributação e gênero, que é uma parceria entre a FGV e a PGFN, ele trouxe para nós muitos ganhos, muita troca de material. E conversamos muito sobre essa questão de gênero, tributação, e sobre a tributação sendo utilizada como essa ferramenta na busca pela equalização dessas desigualdades. E aí uma pessoa desse grupo, a professora Ana Priscila Prado, lá de Recife, quando eu falei para ela que ia conversar sobre isso aqui na live, ela me mandou um acórdão, um voto da ministra Carmen Lúcia, que eu vou fechar com ele, porque eu não conhecia. É um voto sensacional. Na ADI 2649, quando se discutia a constitucionalidade da lei
que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência, a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte, eu vou ler aqui. Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, a minha preocupação, a nossa preocupação, é que a responsabilidade social ela não é do Estado, ela é de todos nós, ela é também do Estado, mas que todos nós nos envolvamos nessa questão da materialização, da busca, não é por uma igualdade entre homens e mulheres, entre pessoas negras e pessoas brancas, uma igualdade, um estado de fraternidade maior. Falei demais, eu acho, é isso, Rita? Não, não falou demais, não. Eu acho que a gente tem realmente necessidade de debater essas questões para que surjam aí soluções, para que surjam novas propostas mais aprimoradas, porque nós sabemos, de fato, que no Brasil ainda nós temos muita injustiça tributária e isso se materializa principalmente no fato de quem ganha menos acaba pagando mais tributo. Então, a gente precisa realmente refletir sobre isso, conversar sobre isso, colocar esse tema para debate e nós vamos voltar a falar sobre isso ainda nessa live. Mas eu queria perguntar para a Herta, em termos assim de responsabilidade social e justiça fiscal para o equilíbrio nas oportunidades entre homens e mulheres, o que você acha que a gente pode pensar para o futuro? Qual o papel do Estado e da iniciativa privada para diminuir essas desigualdades? Nós temos visto, né, ultimamente aí várias iniciativas de empresas, iniciativas do judiciário, que a gente trocou aí no nosso WhatsApp esses dias, mas eu queria saber, assim, a sua opinião, né? Qual o papel do Estado e da iniciativa privada? E como a Lana bem colocou, nós sabemos que existe uma desigualdade ainda mais discrepante, né, com relação às mulheres negras, né? Ainda é uma desigualdade realmente muito mais grave. E eu queria saber o que você acha que pode ser feito, tanto pelo Estado como pela iniciativa privada, a esse respeito. Rita, que responsabilidade, hein? Vou pegar aqui um gancho do que a Lana falou, da questão o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos fala que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, e esse constitucionalismo fraternal está expresso na nossa Constituição, como a Lana ressaltou. E a gente tem ainda os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do qual o Brasil fez parte, ele dialogou. São 17 objetivos, 169 metas, e dentre esses tem metas que são de eliminar a desigualdade, da divisão sexual do trabalho remunerado e não remunerado, inclusive do trabalho doméstico e do cuidado, promovendo maior autonomia de todas as mulheres nas suas interseções com raça, etnia, idade, deficiência, etc. E a gente também tem a meta 5.5 de garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão. E, para que não reste dúvida, as empresas também têm essa responsabilidade social, porque em 2011 o Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aprovou os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, e a partir de então são 31 princípios que as empresas têm que observar, o Estado brasileiro também, de proteger os direitos, respeitar e reparar. São vários princípios nesse sentido. E se você me pergunta especificamente, mais detalhadamente, sobre as mulheres negras, etc., ainda lembro um ponto relevante, que o Michael Sanders falou no livro dele recente, A Tirania do Mérito, uma das sugestões que ele dá é a revalorização do trabalho, sobretudo do trabalho em áreas de domínios essenciais, que por variadas razões não são valorizadas atualmente, inclusive o trabalho de cuidado, o trabalho de hospitais, o trabalho de cuidado de idosos, o trabalho de cuidado dentro de casa. E se a gente for pegar os dados, são as mulheres que arcam com a maioria desses cuidados. A gente tem aí um número de 86% de enfermeiras, mais ou menos,
Dessas 86% que são mulheres, a gente tem 53% que são negras e pardas. Em 2018, a gente tinha uma população de aproximadamente 3 milhões de empregadas domésticas negras, e a gente ainda tem um dado que aponta que as mulheres também são a maioria como chefes de família, e as mulheres negras são a maioria da maioria. Então, a gente tem 44% de mulheres chefes de família e 56% que são mulheres negras dentro dessa categoria de chefes de família. Então, a gente tem que lembrar dessa questão não dá para desatrelar o trabalho do cuidado da mulher, ela está vinculada a isso, e a gente tem que pensar em como valorizar esse trabalho do cuidado. É uma indicativa, homens também estão indicando, o próprio Mike Sanders está indicando, porque ele lembra um ponto nesse livro interessante, que é por trás de um heterossexual branco, chefe de uma grande multinacional, ou deputado, ou senador, ou etc., tem um rol, uma pirâmide de pessoas ali por trás, cuidando daquilo, que via de regra são mulheres, que estão cuidando dos filhos dele, da alimentação dele, da gravata se está bem passada, se o filho está sendo bem ensinado, são os professores dos filhos deles, etc. Então, assim, por trás tem todo esse aparato de mulheres cuidando dele, mas de um serviço que é desvalorizado. Então, acho que um ponto, assim, principal é valorizar esse serviço do cuidado, porque é um serviço que ele não é contabilizado, ele não é tido como lucrativo, e as pessoas se esquecem de valorizar ele. Isso pode ser feito tanto pela iniciativa privada, quanto pela iniciativa pública, pode ser feito por os dois setores. Isso vai valorizar mais a mulher negra também, chefe de família, etc. E a gente tem algumas iniciativas governamentais boas, por exemplo, em 1970, a Austrália já estava pensando no orçamento com viés de gênero, então ela começou a articular o orçamento, não só se o dinheiro estava indo para a Secretaria de Políticas Públicas, para as mulheres, ou diretamente para questões femininas, mas também se o dinheiro que estava indo para outros setores estava sendo direcionado para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. Isso levou, esse trabalho levou uma conscientização das próprias pessoas que trabalhavam no setor. Então, os burocratas, os agentes públicos que achavam que o orçamento era neutro, que tinha algum viés neutro, começaram a perceber que não, que de fato você pode interferir na igualdade entre homens e mulheres, ou você pode ter algum viés de raça nesse momento, e que você destina parte do seu orçamento. Tanto que eles perceberam que o Departamento de Indústria, Tecnologia e Comércio, por exemplo, detectou que havia a possibilidade de as reformas macroeconômicas que eles estavam fazendo naquela época estarem favorecendo mais os homens, porque os desembolsos e estímulos do governo destinados à indústria automobilística, que tem a maioria de funcionário masculino, homens, né, eram muito maiores, eram consideravelmente muito maiores do que os desembolsados para as mulheres, para as indústrias que tinham, em sua maioria, funcionários mulheres, como, por exemplo, indústria de calçados, etc. Em 2001, 40 países já teriam implementado esses programas de igualdade de gênero em seu orçamento. No Equador, a gente tem um classificador funcional de orçamento para a função de igualdade de gênero, tem uma numeração do orçamento para isso. E nas Filipinas se determinou que 5% de todo o orçamento de qualquer tipo de setor fosse direcionado para a promoção da igualdade de gênero e para o fortalecimento da mulher. Dentro do Brasil, a gente teve uma iniciativa muito bacana que eu tive a alegria de estar junto, foram 4 advogadas públicas federais fabulosas que fizeram, que foi, em conjunto com outras pessoas, que foi o Código de Conduta do Ministério dos Direitos Humanos, direcionado a todos que quisessem firmar compromissos com o Ministério. Então, a gente sabe que a União, os estados e os municípios são grandes compradores, eles fazem muita licitação e movimentam muito dinheiro e favorecem muitas empresas de serviços, de produtos. Então, a gente quis direcionar naquele momento, por meio de uma portaria, por meio de uma determinação que obrigasse que as empresas pensassem mais em igualdade de gênero dentro delas, tivessem mecanismos para que a pessoa pudesse denunciar assédio moral, etc., observasse se havia igualdade de raça, de gênero em seus cargos altos, se a empresa estaria possibilitando esse tipo de ascensão. Também pediu-se, naquele momento, que essas empresas se preocupassem com sustentabilidade e com integridade, eles tivessem programas de integridade e programas que cuidassem da sustentabilidade. E o projeto foi tão legal que ele foi importado para o CNJ. Então, o CNJ, hoje em dia, ele fez algumas adaptações no código e ele já é aplicado lá, esse código, para todos os fornecedores e as empresas.
E, além disso, a gente tem vários projetos de lei, várias tentativas de melhorar a situação das mulheres de uma maneira geral. Então, a gente tem projetos de lei que cuidam do racismo especificamente, né? O projeto de lei 5.875, que permite aos órgãos públicos e às empresas estatais firmes compromissos de combate ao racismo estrutural em suas dependências. A gente também tem projetos de lei que cuidam da polícia, dos órgãos de segurança pública, para que estabeleçam diretrizes para abordagem policial e uso da força, baseada nos direitos humanos. E a gente também tem um projeto muito interessante até, que ele diz respeito a incluir em todas as propagandas da União 51% de mulheres e 56% de pessoas negras, todas as propagandas e todas as comunicações, para ter sempre visualmente ali aquelas categorias representadas. Tem o decreto já em vigor, que é o 9.427, que determina que 30% das vagas de estagiários seja separada para estagiários negros, que está valendo para administração pública federal direta, autarquias e fundações. Tem também leis que concedem incentivos fiscais para as mães chefes de família. É o projeto de lei que concede incentivos fiscais para as mães chefes de família, que, como a gente já viu, aí tem 56% de mulheres negras, né, principalmente. E isso a gente falando de iniciativas do governo. E se a gente for falar para as iniciativas da iniciativa privada, as empresas já percebem que é lucrativo implementar a diversidade, pois a gente tem a possibilidade de diferentes pontos de vista, a gente diminui 50% os problemas de conflitos dentro da empresa, a gente aumenta a lucratividade, tem vários dados a demonstrar isso, as empresas já estão nessa tentativa de implementar a diversidade, não só porque precisam seguir princípios e éticos, etc., mas também porque é lucrativo, elas já começam a perceber. Isso, por exemplo, 76% dos colaboradores admitem que tem mais espaço para dialogar numa empresa que tem mais diversidade. A gente tem iniciativas, por enquanto, isoladas. Temos a Netflix, que contratou uma diretora de marketing negra. Temos a primeira curadora negra de um museu de Nova York, do Museu Guggenheim. E a gente tem também a necessidade das empresas analisarem o seu processo de seleção, para que ela consiga incluir mulheres negras. A seleção, o ideal seria que fosse uma seleção às cegas, sem viés inconsciente, sem exigência de uma aparência próxima, de uma aparência de uma mulher branca, que não se exija isso. E alguns bancos, inclusive, eles estão na tentativa de botar mais mulheres em cargos de ascensão, em cargos maiores, exigindo uma mulher sempre na concorrência, ou seja, as mulheres que concorrem também tem que ter sempre uma mulher, e tem que ser uma mulher no banco de avaliação daquela concorrência. Então, isso vai melhorando. O Google já identificou que a maioria das propagandas que eles faziam em 2013 tinha um viés de gênero, tinha muitos homens que eram homenageados, eles já estão trabalhando nisso. E a Unilever já tem um caso de job sharing, que é mulheres que estão dividindo a mesma tarefa, só que dia da semana separado, para facilitar a vida da mãe, né, que possa cuidar da sua casa. Então, tem várias iniciativas. Fica aí a dica. Eu acho super importante você trazer essas iniciativas que servem de exemplos, né? Bons exemplos aí a serem seguidos, a serem ampliados. É assim que a gente vem conquistando os espaços, sem dúvida nenhuma. Mônica, agora tua vez, né? A gente está com 3 aqui, a gente vai passando as palavras. E eu sei que a Mônica estuda muito aí os julgados dos tribunais superiores. Então, Mônica, eu falando agora de mãe, do trabalho, de cuidar dos filhos, eu queria saber o que você acha desse recente julgado do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 576-697, do tema número 72 da repercussão geral, no qual prevaleceu a tese proposta pelo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, de que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Rita, o recente julgamento do RE 576 veio para movimentar bastante a discussão da tributação em gênero, em especial no mercado de trabalho. Isso no nosso grupo de estudo foi o tema da vez aí por muitos dias. Nós, procuradoras, naturalmente, temos aquele viés de defender a incidência da contribuição previdenciária, mas, assim, depois do susto, a gente começa a compreender melhor até todo o contexto, né?
O fato é que a pauta feminista vem se intensificando, ganhando novos contornos e contribuições cada vez mais ricas, o que evidentemente impactou no julgamento do RE 576. Eu, particularmente, considero muito nobre a forma pela qual o ministro Barroso quis encarar esse julgamento, porque ele poderia perfeitamente ter se limitado à inconstitucionalidade formal do artigo 28 da 8.212, atribuindo ao salário maternidade um caráter previdenciário, e concluído, então, que não se trata de salário, que a incidência deveria ser prevista por meio de lei complementar, de acordo com o artigo 154. Mas todas nós vimos que ele foi além, apreciando a questão sob a ótica do espaço da mulher no mercado de trabalho e quanto que a contribuição previdenciária patronal poderia prejudicá-la nisso. E é interessante destacar que no julgamento do RE 576 não foi tratada a incidência da contribuição previdenciária a cargo da segurada, mas sim sob a responsabilidade da empresa. E isso é até um ponto curioso no âmbito da discussão da tributação em gênero, porque normalmente quem estuda o assunto acaba analisando mais a questão sobre o viés da ética, o viés da tributação sobre a renda da mulher, né? Seja ela direta ou indireta. Então, o julgamento do RE nos direciona a um outro ângulo, que é a redução do custo para o empregador na contratação de uma mulher relacionado à licença maternidade e como que isso, essa redução de custo, pode contribuir para que a mulher ocupe cada vez mais o seu espaço no mercado de trabalho. Muito legal. Gente, a Mônica é uma super articulista do Jota. Eu adoro os artigos dela. Ela tem assim uma perspicácia para escolha de tema, para escrever de forma, nossa, muito, muito bacana. Adoro os artigos dela. Até convido vocês a buscarem lá os artigos da Mônica no Jota, que vale a pena a leitura. E eu queria aproveitar, então, Mônica, e perguntar o que você acha desse artigo super recente que foi publicado aí, a respeito da tributação sobre as mulheres no Jota, que foi escrito pela Catarina Borzino, que também participa do movimento Tributando a Elas, a Nina Penac, a Marina Cardoso e a Raquel Alves. Elas apresentaram uma reflexão para o avanço das discussões legislativas acerca da extensão da licença paternidade, defendendo que nós teríamos que ter no Brasil uma licença paternidade igual à licença maternidade, igual tempo para homens e mulheres, ambos, né, para ter o tempo de ter o cuidado dos filhos no início da vida. E para que essa situação antieconômica fosse realmente resolvida, né, desaparecesse. Inclusive, um dos argumentos da Procuradoria da Fazenda Nacional apresentada na sustentação oral do julgamento desse recurso extraordinário, que eu comentei, defende a licença parental e a manutenção da incidência da tributação sobre o salário maternidade e paternidade. Eu queria que você falasse da sua opinião sobre essa licença parental, de como a gente pode evoluir nesse tema. E eu queria que você comentasse também outro ponto que elas comentaram aí no artigo que elas escreveram, de que esses pontos deviam estar aí na ordem do dia dos debates da reforma tributária, né? Eu falei que eu ia voltar com esse tema, então nós estamos voltando com esse tema aqui. Então, eu queria que você falasse especialmente sobre o viés do papel da tributação na justiça social e na igualdade de gênero. O que você acha? Bom, Rita, nós sabemos que o discurso dos empregadores sempre foi no sentido de que não seria justo sofrer a incidência da contribuição sobre a sua folha, porque a empregada estava afastada e não prestava o serviço para ele, né? A realidade do mercado nos mostra que as pessoas jurídicas querem ganhar cada vez mais e reduzir os seus custos, se possível, na mesma proporcionalidade. Mas, assim, o empresariado surfou na onda do feminismo e isso colou bonito no STF, né? Porque veio a calhar, inclusive, com a discussão atual. Na minha opinião,
O que aconteceu nesse caso foi uma verdadeira apropriação do discurso feminista pelo mercado, quando na realidade muito do que se vê é que o mercado poucas vezes se importa com a pauta feminista. A gente vê algumas iniciativas isoladas, mas no geral a gente encara uma situação bem diferente. E o grande mistério agora é sobre se haverá ou não uma melhora do espaço da mulher no mercado do mercado de trabalho. Eu, particularmente, acho muito difícil essa decisão do RE 576 impactar da forma como se espera, porque até em outra oportunidade, o empregador já foi desonerado dos custos com o pagamento do próprio salário da mulher em licença maternidade. Antigamente, o empregador era responsável pelo salário. E, ainda assim, mesmo depois dele deixar de ser o responsável pelo pagamento do salário no decorrer da licença maternidade, o preconceito permaneceu. Então, eu receio que a decisão acabe se tornando apenas um instrumento para a redução do custo do empresariado. É porque, na verdade, toda a questão relacionada à maternidade é vista de forma muito negativa no mercado de trabalho. O empregado ele não analisa só o custo da contribuição previdenciária, mas também o custo com a contratação de um terceiro, na ausência da mulher durante a licença maternidade, e principalmente o que a mãe vai render a partir do momento em que ela voltar a ocupar o seu trabalho, o seu posto, né, o seu lugar de trabalho na empresa. E a sociedade atribui à mãe, de modo geral, a responsabilidade pelo cuidado com os filhos, né? Sair cedo do trabalho para buscar na escola, chegar mais tarde porque a mãe foi à reunião com a professora, faltar porque o filho ficou doente e até a disponibilidade para viajar a trabalho. Tudo isso é colocado no papel pelo empregador na hora de contratar a mulher, em especial quando essa mulher está competindo com o homem no processo seletivo. O grande destaque desse julgamento, na minha opinião, é justamente como que a responsabilidade pelos filhos, atribuída exclusivamente à mulher, impacta na sua posição no mercado de trabalho e o que efetivamente pode ser feito para que isso deixe de ocorrer. O recado dado é no sentido de ser necessário atribuir ao homem uma licença paternidade compatível com a participação que lhe cabe no cuidado com os filhos, de modo a extinguir essa diferença entre homem e mulher, para que o julgamento do RE 576 seja efetivo nessa pauta de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, nós, inclusive, precisamos dar a ele um ar de provisório, ele não pode ser definitivo, não podemos parar nisso. O RE impactaria muito mais se, em virtude dele, passássemos a exigir que o homem também tenha o direito de se ausentar por um período mais longo quando vier a se tornar pai, bem como dele seja cobrada a assunção de responsabilidade diária junto aos filhos, não é só no final de semana, não. Então, dessa forma, não haveria como atribuir à mulher uma desvantagem no mercado de trabalho frente ao homem. E outro questionamento importante também a ser feito é sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a licença maternidade e paternidade, que a gente fala licença parental agora. Sob a ótica do julgamento do RE, então, superada essa questão de inconstitucionalidade formal e concedida a licença para mãe e pai, nada impediria que a União escolhesse novamente o valor pago a título de licença como base de cálculo de contribuição previdenciária. E nesse ponto, aliás, de muitíssima importância, é essencial que todos esses benefícios, né, assim, é essencial sempre lembrar que os benefícios eles precisam ser custeados, né? A União não fabrica o dinheiro, esses benefícios são pagos pela Previdência, que é financiada por toda a sociedade, inclusive pelos empregadores. Em hipótese alguma, nós podemos aceitar que o RE 576 afasta a responsabilidade do empregador quanto ao custeio da Seguridade Social
inclusive no aspecto da parentalidade. A parentalidade, o tempo dedicado aos filhos, o cuidado dispensado a essas crianças não pode ser encarado como um assunto limitado ao ambiente privado da família. Isso tudo que acontece, esse cuidado, é uma questão afeta a toda a sociedade e seus custos devem ser suportados por toda a sociedade também, ao menos nesse aspecto das licenças. E já concluindo minha fala, Rita, assim, essa discussão toda me faz lembrar do último capítulo do livro da Angela Davis, que nós lemos no grupo, né, para discussão do grupo de tributação e gênero, que nós falamos aqui, que nesse capítulo a Angela Davis aborda como o mercado tenta se manter alheio à suposta esfera privada da sociedade, como se ele não tivesse nenhuma relação com ela, quando, na verdade, o mercado, no futuro, se apropria do fruto dessa parentalidade que se transforma em mão de obra. Então, mais um motivo para defender que o empregador deve, sim, contribuir para a Seguridade Social sobre os valores pagos a título de licença parental. A gente tem tanta fé de que vai dar certo, isso que a gente já fala, licença parental. Ainda que, naquele momento, o pai ou a mãe não esteja trabalhando. Esse RE, sem dúvida nenhuma, foi um importante passo, né? É muito elogiável o voto do ministro Barroso. Nós tivemos aí sustentações orais incríveis nesse julgamento. Foi um julgamento emocionante. A sustentação oral da PGFN, eu queria também comentar a sustentação oral do Breno Vasconcelos, que é um querido amigo, que citou, inclusive, Malala, né, na sustentação oral dele, falando, né, que a gente realmente não pode ter sucesso quando metade de nós fica para trás. Então, assim, foi um julgamento emocionante, mas, sem dúvida nenhuma, nós ainda temos muito espaço para expandir, né, para que haja uma efetiva melhoria na qualidade de vida, né, da mulher que trabalha, e também nas oportunidades, né? Uma efetiva melhoria na situação das mães que trabalham como um todo, né? Tanto profissional como qualidade de vida. Então, a gente continua avançando, né? Foram necessários aí tantos séculos de luta para que as mulheres tivessem espaço. Hoje a gente já tem grandes conquistas para comemorar, né? A própria Herta trouxe aí tantos exemplos de mulheres que trilharam caminhos e desbravaram e abriram espaço para que outras mulheres tivessem uma efetiva melhoria. E aproveitando aí que a Mônica falou da Angela Davis, eu queria citar a Cora Coralina, que eu adoro, que a gente tem citado em alguns eventos. Aí nós fizemos um ciclo de palestras também sobre mediação, conciliação e arbitragem na administração pública, só de mulheres, com mulheres incríveis, assim, para mostrar como tem mulheres que têm se destacado profissionalmente, que têm se dedicado à vida acadêmica, que têm se destacado. Sim, isso vai abrindo caminho para outras, né? Eu também participo de um outro projeto, o projeto Mulheres no Processo, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, onde a gente tem um projeto de afiliadas acadêmicas, de incentivar as meninas que ainda estão na faculdade, que estão estudando, a fazerem especialização, a escreverem, a participarem de concursos de monografia, né? A irem depois procurar uma pós estrito sensu. Então, a gente começa fazendo esse trabalho de incentivo mesmo, de ir plantando para no futuro ter a colheita, né? E a Cora Coralina, ela tem aquele famoso poema que ela fala: eu sou a mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores, que é assim que mulher age, né? A gente vai removendo as pedras e vai plantando as flores. E a Cora Coralina, ela começou a escrever aos 14 anos de idade os poemas, e ela só teve reconhecimento dos poemas dela como escritora com 76 anos de idade. Então, aquela mulher que não desiste nunca, né? E eu achei incrível a live com vocês, todo o conteúdo que vocês trouxeram. E, assim, comentando de novo, né, o TED da Ruth Manos, ela fala assim: e aí? E aí, quando a gente tiver conquistado toda a emancipação que a gente busca, quando a gente tiver conquistado
a igualdade de gênero plena entre homens e mulheres, aí a gente vai descansar, a luta acabou. Não, né? De jeito nenhum. A gente tem todo mundo tem muitos desafios, né, na vida, e a gente tem um grupo de vulneráveis muito grande. E aí a gente vai ter que se preocupar com outras questões que a gente já começa a trazer à tona aqui nessa live, que são as pessoas que estão em situação de miserabilidade, que precisa de um incentivo maior na educação, a desigualdade racial, que ainda é um gigante no nosso país. A gente tem visto iniciativas aí de empresas privadas, se é marketing, se não é, mas toda iniciativa é válida e vai trazer um fruto positivo, eu acredito. O judiciário tem feito seu papel. Acho que a gente, como administração pública, tem também que se preocupar com isso, com a igualdade, né, racial também, com os vulneráveis, que são as pessoas portadoras de deficiência. Aqui eu já aproveito para falar de uma live que a gente vai ter na Escola da AGU com a Jerusa Ferreira, que é uma advogada da União, super empenhada, super ativista das mulheres com portadoras de deficiência. A live vai ser dia 5 de outubro, às 17 horas. Ela vai falar sobre a invisibilidade social e institucional da mulher com deficiência. Então, assim, a gente tem muitos caminhos aí para continuar trilhando. E eu queria agora dar uma oportunidade para que cada uma fizesse aí as suas considerações finais, porque o tempo da nossa live é contadinho. Lana, com você. Rita, eu vou falar bem rápido. Precisamos todos mesmo nos dar conta da nossa responsabilidade social, não é? E precisamos nos concentrar e sabermos o quanto somos privilegiados. Do alto do nosso privilégio, no meu caso, né, do alto do meu privilégio branco, eu preciso trabalhar por uma sociedade melhor. Todos nós precisamos. Então, que a gente se sinta parte dessa transformação, dessa mudança. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Herta, pode falar só tchau, porque está acabando o nosso tempo aqui. Tchau, pessoal. Então, eu vou dar tchau também. Beijo. Vamos dar tchau. Eu acho que dá tempo da Herta falar. Não sei. Eu não tô com o Instagram aberto aqui. Sim, gente, foi maravilhoso. Fala aí, termina aí, faz aí o encerramento, Herta. Não, eu só ia lembrar aqui a fala da Mônica, da Angela Davis. Eu acho isso, me toca muito, particularmente, eu acho super importante, porque o empregador, na verdade, o grande cliente do trabalho de cuidado que a mãe tem com os filhos é a iniciativa privada. É ela que vai receber ali aquela pessoa que vai ter cuidado, vai ter habilidade emocional, habilidade de agir, de interagir, vai ser uma criança criada, um adulto pleno e que vai trabalhar. E também, por conta do cuidado que a mulher tem, a empresa consegue um marido totalmente disponível para estar lá altas horas por dia. Então, ele acaba pagando o salário de um, né? O salário dos dois pelo preço de um. Ele só paga o salário do marido, que está lá altamente disponível, e a mulher está cuidando dos filhos. Então, o grande privilegiado, o grande cliente é a iniciativa privada, é a pessoa que emprega aquele marido, que tem aquela esposa que está cuidando dos filhos. Então, assim, vamos repensar. Acho que é importante mesmo, Mônica, dividir essas atribuições. Obrigada, meninas, Mônica, Lana, Herta, foi maravilhoso ter vocês aqui, uma honra. Muito obrigada. Que hajam outras, né? Obrigada. Tchau. Eu agradeço. Gente. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.